Mano, tem muitas coisas que eu acabo perdendo por não acompanhar futebol desde moleque, tá ligado? Como eu já falei algumas vezes, eu comecei a acompanhar de fato lá pra 2020, 2021. Eu nunca fui muito fã de futebol quando eu era criança. E por conta disso eu não sei de muitas histórias e muitas coisas que a maioria das pessoas que são fãs de futebol há muito tempo vão saber. E uma delas é justamente o vídeo de hoje, que é a incrível passagem de Vanderlei Luxemburgo pelo Real Madrid, lá do Por Onde Andrei. Mano, eu não faço ideia de como foi o período que o Luxemburgo foi técnico de lá. A única coisa que eu sei é o que ele mesmo já falou em algumas entrevistas de que ele foi demitido depois que ele resolveu tirar o Ronaldo de um jogo, se eu não me engano. E aí ele acabou tretando com o Fiorentino Pérez. E aí isso acabou culminando na saída dele. Mas eu não faço ideia de, sei lá, qual foi o aproveitamento, se ganhou algum título ou não. Mas eu confesso que eu tô muito curioso, cara. Eu tô muito curioso mesmo. Simbora. Eu fazia há muitos anos. Comprei um DVD. Eu tive que comprar um leitor de DVD também, porque eu já não tenho mais nenhum aparelho para ler isso, mas vai valer a pena. Quem tem? Isso aqui é o filme Pra Sempre Real Madrid, que foi filmado em 2005 com bastidores da temporada. Por que eles escolheram 2005 para fazer esse filme? Eu não sei te dizer, mas ainda bem que eles escolheram. Isso faz com que a gente tenha imagens incríveis de bastidores de Vanderlei Luxemburgo no Real Madrid. Que acha um cruzamento, Aham. uma coisa, e tu intenta sair por aqui, ele acha uma marcação muito forte depois, mas também por trás, tocando balão, acha um câmbio, vale? Gostei, três para dar. Pô, esse português meio espanhol, sendo que tem muito jogador ali que o espanhol não é a primeira língua, então de repente era melhor tentar falar o inglês. É muito caro do Luxemburgo, né, cara? In the midfield dele, is very strong. Agora é If you falando go, inglês. win drive. He is live, free. Mano, a cara do Beckham, de quem não tá entendendo quase nada que sai da boca do Luxemburgo. Provavelmente você já ouviu Luxemburgo contar essa história. Ronaldo foi murchando e o Zidane murchou. O que você faz? Tirei o Zidane e tirei o Ronaldo. Sabe o que aconteceu? A Juventus adiantou o time, eu não consegui mais sair do meu campo de jogo. A hora que eu troquei os dois, que eu botei o Moriente e o Guti, a Juventus fez assim, ó. Apesar da fama de tiozão contador de história que o Luxemburgo ganhou nos últimos anos, essa história não é mentira, mas como é normal no mundo do futebol, também não é totalmente verdadeira. Ele tá falando das oitavas de final da Liga dos Campeões, temporada 2004-2005. O Real Madrid do Lucha tinha vencido o jogo de ida por 1-0 no Bernabéu, com o gol do Elguera. Na volta, em Turim, o jogo estava aberto até o Lucha tirar o Zidane e colocar o Guti. Um minuto depois, a Juventus faz o primeiro gol. Na prorrogação, ao contrário do que diz o Vanderlei, ele não tira o Ronaldo. O Ronaldo é expulso. Aí sim, a Juve faz o gol da virada com o Zalaeta e elimina os Galácticos da Liga dos Aí é Campeões. foda. A história em si não tem nada demais, mas eu sou apaixonado pelo amor que o Vanderlei Luxemburgo tem por ela. E porque ela é a síntese de um dos capítulos mais surreais da história centenária do Real Madrid, quando eles decidiram que o elenco mais caro e glamuroso do mundo ia ser treinado por Vanderlei Luxemburgo. Esse vídeo vai defender o legado de Vanderlei Luxemburgo e te provar que, apesar de tudo, ele foi um injustiçado no Real Madrid. Bora. Cara, que somzinho nostálgico, mano. Cara, eu tô muito curioso pra ver como que foi isso, cara. Se você gosta desse canal, como sempre, eu te convido a deixar o like e a se inscrever. A gente está crescendo devagar, mas devagar se vai ao longe, então a gente conta muito com o seu apoio. E por favor, se você sabe de alguma história que você acha que tem a ver com o que fazemos aqui, deixa nos comentários que a gente vai atrás. Para a gente entender a passagem do Luxemburgo pelo Real Madrid e como é que isso aconteceu, primeiro a gente tem que voltar ao passado e entender o que um significava para o outro. Vamos começar com o Real Madrid. Na virada do século, o empresário Florentino Pérez concorreu pela segunda vez à presidência do Real Madrid e venceu com 55% dos votos. Foi o começo da chamada Era Galáctica do Real. Você com certeza já ouviu esse nome, Galácticos. Ele surgiu como ironia,
De acordo com o livro Las Mejores Anécdotas del Real Madrid, de Luís Miguel González e Juan Inácio Galhardo, esse papo de galáctico surgiu depois do jornal Marca publicar uma capa falando que o Real Madrid tinha um futebol de outra galáxia. Ironizando o monopólio das atenções da mídia, o presidente do Valência, o Juan Ortí, deu uma entrevista falando "dizem que são galácticos" ou algo assim. O nome caiu como uma luva para descrever a política de contratações do Florentino Pérez, que tinha como projeto trazer os melhores jogadores do mundo por preços absurdos e deixar que a fama deles pagasse a conta. A política também ficou conhecida como Zidanes e Pavones, porque o time acabava mesclando estrelas milionárias como Zidane com jovens da base como o zagueiro Francisco Pavón. Figo e Zidane foram os 2 primeiros a chegar e conquistaram a Liga dos Campeões em 2001-2002, naquele golaço de voleio do Zizou que você com certeza já viu em algum lugar. O Ronaldo chegou na temporada seguinte e conquistou um campeonato espanhol. Tudo isso foi feito sob o comando do técnico Vicente Del Bosque, que acabou entrando em rota de colisão com Florentino Pérez no fim da temporada 2002-2003 e deixou o time. O David Beckham chegou no meio de 2003 junto com o novo treinador, o português Carlos Queiroz. Essa transição marca o começo do fim da Era dos Galácticos. Depois de uma temporada sem grandes títulos, o Queiroz foi demitido e deu lugar a José Antônio Camacho no começo da temporada seguinte. Ele Caralho, durou mas 3 trocando rodadas de da técnico Liga pra e acabou caralho. substituído por Mariano Garcia Remon, que ficou Isso, apenas cara. 3 meses e também rodou. O Real Madrid parecendo o Santos nos últimos anos, que isso, cara. Nada dava certo e o Real precisava de um nome forte para salvar uma temporada que parecia perdida. Em dezembro de 2004, o Santos celebrava a conquista de mais um campeonato brasileiro. Era o segundo Que falta faz isso. brasileirão consecutivo do técnico Vanderlei Luxemburgo, que tinha vencido também com o Cruzeiro naquele timaço de 2003 do Cruzeiro de Alex. 100 O pontos. Luxa tinha conseguido, enfim, limpar o seu nome. Tinha sido manchado por uma citação na CPI do futebol em 2000 que fez com que ele perdesse o posto na seleção brasileira. O Luxa, Caralho. inclusive, mudou de nome e de data de nascimento nesse rolo, em que foi acusado de falsidade ideológica e passou a assinar como Vanderlei com V e I em vez de W e Y, como era antes. Com tudo Caralho. isso superado, Loucura, ele cara. vivia o auge e o telefone tocou. É surreal pensar que você podia ganhar o Campeonato Brasileiro e ser contratado pelo Real Madrid. Mas de maneira repentina, Realmente. ele abandonou o Santos e se apresentou para ser o Filho da quarto puta. técnico do Real Madrid em 8 meses. O diretor de futebol era o italiano Arrigo Sacchi, treinador lendário do Milan. E de acordo com o El País, ele chegou no nome do Lucha por recomendações de amigos. Depois de uns telefonemas, estava tudo certo. O Lucha se apresentou no Bernabéu com um terno azul escuro e uma gravata púrpura, sem exibir a fama de pedante que o atribuíam em seu país. Não prometeu títulos, mas trabalho duro para que os títulos chegassem. Ele chorou por realizar um sonho e falou dos seus 4 pilares: disciplina, união, trabalho e profissionalismo. O Mundo Deportivo, o jornal de Barcelona que adora bater no Real Madrid, classificou ele como um técnico que sabia lidar com o ego dos craques, dominava o marketing, mas que tinha sido condenado por evasão fiscal. É muito curioso que hoje o Luxemburgo tem a fama de ser um treinador ultrapassado e repetitivo, porque a imagem que ele queria projetar e projetava naquela época era justamente o contrário. Mas eu imagino que tenha muito da idade também, né, mano? Porque, tipo, um cara que é moderno pra sua época, dificilmente ele vai conseguir se manter atualizado com as coisas que forem passando. Porque, pô, ele já, sei lá, ele vai ficando mais velho e ele tem outras coisas pra fazer da vida também, ok. Mas, tipo, de repente o interesse vai sumindo, o cara já fez a grana que ele tinha e queria fazer pra vida também, então ele vai parando de estudar tanto, vai parando de acompanhar tanto, e aí, consequentemente, ele vai ficando ultrapassado. Não porque ele não seja um bom profissional, mas porque já passou a época dele, tá ligado? O Felipão foi assim, o Luxemburgo também foi assim, tá ligado? Então, acho que é meio inevitável. O Guardiola, assim, talvez isso só não aconteça com treinadores muito fora de série, tipo, sei lá. O Guardiola é maníaco por futebol. Talvez ele continue se atualizando por coisas táticas, mesmo depois de velho, mesmo depois de parar de ser treinador, porque ele é maluco por isso. Mas a grande maioria dos treinadores, duvido muito. Revolucionou em algumas partes do futebol, trazendo um software, informática para dentro do vestiário e também a neurolinguística. Como é que isso funciona na conversa com os jogadores? Fui criticado por algumas pessoas porque eu lancei um software de futebol. A informática está no mundo todo. Então o futebol precisa de modernizar, mas não é modernizar dentro do campo de futebol, não. A parte tática do futebol hoje é toda moderna, no Brasil ou fora do Brasil.
Agora, Um o que puta está retrógrado pensamento. e arcaico é a estrutura do futebol, porque as pessoas não querem deixar esse tipo de empreendimento, de investimento, chegar no futebol. O primeiro treino dele foi um rachão entre casados e solteiros que os casados ganharam por 5-0. Parecia um sonho pro primeiro técnico brasileiro da história do Real Madrid. Mas a verdade é que ele tinha chegado no meio de uma bomba. Isso, cara. Porque Elizondo para el partido y manda a los jugadores a la caseta. Algo debe estar ocurriendo. Sin duda. Pues bastante importante, como es parar un partido Y desalojar un estadio de 80.000 personas. Agora, em geral, invadindo o campo. No dia 12 de dezembro, antes Mais uma vez o Real Madrid parecendo Santos. da chegada do Luxemburgo, Real Madrid e Real Sociedad empatavam por 1-1 no Santiago Bernabéu, quando o jogo foi interrompido por uma ameaça de bomba. O estádio foi Caralho. evacuado, mas nada aconteceu. A federação decidiu que o restante do tempo ia ser disputado em outro dia. Nesse meio tempo, o Garcia Remón caiu, o Lucha assumiu e a primeira missão dele ia ser vencer um jogo em 6 minutos. Parecia impossível, mas a estratégia dele foi tão simples quanto inteligente. Além de treinar por 7 horas e meia antes do jogo, A bola tem que chegar no Ronaldo e no Zidane. Quem pegar a bola tem que chegar no Ronaldo e no Zidane. se alguém pode resolver um jogo em 6 minutos, é um dos dois. Não pode falar que ele tá errado. Nuevamente para Guti, la pone en largo. Ahí está intentando llegar esa pelota Ronaldo, le acompaña también Morientes. Ronaldo le quiere hacer el lío al defensa. Se marcha Ronaldo. Penalti. Ronaldo fuerza el penalti, va Zidane. Gol. Madrid en 6 minutos. A estreia incomum colocou o Luxemburgo nos holofotes como um técnico capaz de fazer milagres. E o projeto parecia que ia andar. Ele chegou querendo mostrar serviço e botou os galácticos para treinar fundamentos. Ronaldo, Owen e Raul tiveram que aprimorar finalizações. O Roberto Carlos, que era o grande entusiasta do Lucha no elenco, disse que os jogadores ficaram surpresos com a mentalidade do treinador. Mas a relação com o Ronaldo Fenômeno parecia que ia ser um fator complicador. Os dois tinham tido um problema em 1999, quando o Lucha era técnico da seleção brasileira. O Brasil ia disputar amistosos, mas a Inter de Milão só tinha liberado o Ronaldo para um dos jogos. O Vanderlei ficou bravo e mandou o Ronaldo embora assim que ele chegou. E o Ronaldo não estava exatamente longe dos holofotes no começo de 2005. Os da união entre Ronaldo e Daniela Sicarelli foram assunto hoje no mundo. Caralho, Ronaldo já foi casado com a Sicarelli, mano. Eles saíram desse hotel de luxo aqui do centro de Paris no começo da tarde e foram direto para o aeroporto. Em fevereiro de 2005, Ronaldo se casou em Paris com a modelo e apresentadora Daniela Sicarelli. O casamento atraiu todas as atenções da mídia. Ele ficou alguns dias sem treinar e o Luxemburgo ficou incomodado. Ele disse à imprensa que não queria que o casamento acontecesse naquela semana e que o Ronaldo treinou pouco e mal. Mesmo assim, foi no casamento com a sua filha. Ele também pegou no pé do Beckham, que chegou atrasado num treino e teve que treinar separado. A real é que quando você tá ganhando, tudo isso faz parte de um trabalho que tá sendo feito. Aí se você começa a perder, automaticamente o que sai é que você perdeu o vestiário que os jogadores querem derrubar. Ganhando. No primeiro jogo dele de 90 minutos, foi inclusive o Ronaldo quem decidiu com 2 gols contra o Atlético de Madrid. A primeira decepção veio quando o Real acabou eliminado da Copa do Rei por um empate contra o Valladolid. E quando ele finalmente perdeu um jogo pro Atlético Bilbao, logo depois do casamento do Ronaldo, o destaque foi pro fim de uma invencibilidade de 10 partidas. Com o avassalador Barcelona de Ronaldinho Gaúcho como oponente no Campeonato Espanhol, as fichas estavam na Liga dos Campeões. A estreia do Luxemburgo na competição ia ser contra a Juventus, nas oitavas de final. Justamente o confronto daquela história que ele repete praticamente todo dia. A hora que eu troquei os dois, que eu botei o Moriente e o Guti, a Juventus fez assim, ó. O jogo de ida no Bernabéu não foi um primor de assistir. O Real venceu por 1-0, um gol de cabeça do Hugueira em cruzamento do Beckham. E na volta, eu imagino que você já sabe o que aconteceu. Pô, vai tomar no cu. A lavorare, a giocare e creare. Poi le occasioni abbiamo creato, però poi non abbiamo fatto il gol. A eliminação na Champions foi um golpe duro e o trabalho começou a ser questionado. Depois dessa eliminação, o Luxemburgo deu uma longa entrevista ao El País que mostra bem como é que é a relação dele com a imprensa, com os jogadores e o que ele pensava de futebol. Dizem que você fez algumas mudanças na estrutura da equipe e rapidamente voltou ao formato anterior. Por quê? Sim, na partida anterior o Gravesen não podia jogar. Eu usei o Figo na ponta direita com 2 volantes. O que você pretendia com aquelas modificações? Cada treinador tem um conceito tático.
tático. Qual é o seu? Você, como jornalista, tem uma forma de fazer as entrevistas. Eu, como treinador, tenho uma forma de entender o futebol. Gosto de jogadores no meio campo, não gosto deles parados na ponta e prefiro os que podem fazer mais de uma função. Durante algumas semanas, o Ronaldo deu sintomas de nervosismo. Primeiro, atirou a camiseta. Depois, jogou uma garrafa de água num torcedor. Eu não quero falar desse tema, não é o momento de fazer isso. É o momento de trabalhar e não de gerar problemas. Na Espanha, causou muita surpresa e muito debate o deslocamento do Figo da ala direita para o meio de campo. Por que isso? No futebol mundial, só a Espanha joga com pontas. Me parece um feito que merece alguma discussão. Por que o único país que funciona assim? Não é o único país. A Holanda usa pontas, a Argentina usa pontas, na Inglaterra alguns times importantes usam pontas. Não. Me parece que vemos futebol um pouco diferente. Caralho, é só treta com o jornalista, mano. Que loucura. Uma convicção tática. Falei com o Figo e lhe disse: você pode vir um pouco pra cá com a qualidade que tem. Os jogadores da sua categoria me parecem limitados quando só podem utilizar um setor do campo. Está satisfeito com o Beckham como acompanhante de Gravesen na meia central? No Manchester e na seleção, ele jogou nessa posição. Muito poucas vezes. Jogou muitas vezes, pergunte a ele. Esse jogo de xadrez entre o repórter Santiago Segurola e o Luxemburgo explica muitas coisas. Principalmente a relação desconfiada que a imprensa espanhola tinha com ele, que mesmo vencendo partidas, tinha que encarar perguntas tão incisivas. As mudanças táticas eram o principal alvo desse questionamento. O Luxemburgo tinha começado jogando com um quadrado. Gravesen e Beckham no meio campo. Caralho, essa ideia de usar o joguinho do Play 2 é foda, tá? Figo na direita e Zidane na esquerda. Insatisfeito, ele girou o quadrado e fez um losango. O Beckham foi pra direita e o Figo ficou armando o jogo no meio. Mas o Figo não estava agradando nem na ponta e nem no meio e foi colocado no banco enquanto o time se preparava para o primeiro clássico do Luxemburgo contra o Barcelona. A única coisa que eu quero falar a você, pela experiência que eu tenho, e aqui são todas experientes. Um clássico é um clássico, e quando tu pensa que não vai passar nada no clássico, pode passar muita coisa. Um clássico é um clássico. Quando tu pensa que não vai passar nada. Genial. Com certeza absoluta, vocês estão preparados para correr 90 minutos e a ser tudo aquilo que vocês podem ser. Então eu quero hoje alegria. Esse portunhol é maravilhoso, cara. Oi, aqui gostei. Quantos treinadores de futebol mundial gostariam de estar aqui agora para dar uma charla para vocês, para mostrar para vocês como vão ser, porque é um momento nobre. Então eu estou contente, eu estou feliz e acredito em meu trabalho. Com o Raul escalado no meio, as coisas deram certo e o Real Madrid venceu por 4-2. Caralho, um parça do Ronaldinho. Foi o começo do fim da relação entre o Luxemburgo e o seu camisa 10. O Figo não foi escalado de titular em mais nenhuma partida na temporada, começou a reclamar na imprensa e teve resposta pela própria imprensa. Figo disse que não tem diálogo comigo, mas tínhamos e não havia problema. Mas paramos de ter depois que eu tirei ele do time e nunca mais me cumprimentou. Não me dá nem bom dia, nem boa noite. Mas tá tudo bem. O Figo viu do banco o Real Madrid terminar o Campeonato Espanhol na segunda posição, 4 pontos atrás do Barcelona. Enquanto o Real se prepara para a próxima temporada, deixa eu te dizer que esse canal não seria possível sem a KTO. Lá você tivesse Vou ajudar o cara, não vou passar aqui, né? Cara do Florentino Pérez. A Real Madrid World Tour 2005 começou nos Estados Unidos, onde eles ganharam de Chivas, Los Angeles Galaxy e Beijing Guoan. Contra os chineses, o Figo marcou o gol da vitória de pênalti e voltou a reclamar publicamente. Não gosto de saber que não sou a primeira nem a segunda opção do treinador para a posição. Depois, o Real partiu para o Japão, onde tomou um 3-0 do Tóquio Verde com direito a um gol de Washington Coração Valente. Caralho, aleatório. Depois disso, Tailândia, Áustria e Hungria, até encerrar a pré-temporada no Bernabéu, contra um time de All-Stars da MLS, o Campeonato dos Estados Unidos. Nesse último, ele testou uma pequena traquitana tecnológica dessas que eram a cara do Luxemburgo do começo do século. Capitão do time, o Raul jogou com fone de ouvido recebendo instruções. O Luxa já tinha feito isso com o Ricardinho. Ele disse que não sabia se isso ia ser aprovado no Campeonato Espanhol. Imagina jogar 90 minutos com o Luxemburgo falando portunhol na sua orelha. Tá passando muito, agora você apoia um pouquinho nas costas do Belete aqui, você jogando um pouquinho assim nas costas do Belete. Não, um pouquinho. Caralho, mas já não tava dando pra entender o portunhol do Luxo nem quando ele tava falando normal, imagina gritando. Das palmas do Belete. Aqui um pouquinho, pessoal. O árbitro do jogo teve que se explicar na FIFA e disse que nem sabia que isso tinha rolado no jogo. O presidente da UEFA na época, o Lennart Johansson, se disse totalmente contrário e chamou o fone de ouvido de bobagem. O Luxemburgo defendeu a inovação e criticou a cabeça pequena de quem era contra. Pô, não me parece uma péssima ideia, não. Eu só acho que, sei lá, deve ser meio chatão pro
pro jogador que tem que ficar escutando o técnico uns 90 minutos com o bagulho ali no ouvido, mas não acho uma completa idiotice, não. As pessoas às vezes te criticam por fazer, não param pra pensar. Eu usei de exemplo os árbitros, que agora tem um sensor que avisa ele dos impedimentos. Creio que alguns acham que eu vou usar o fone de ouvido pra narrar a partida no ouvido do jogador. Agora toca pra esse, dribla, marca o atacante, chuta. Eu não vou narrar o jogo pelo fone. Ele solicitou a autorização da FIFA, mas não deixaram o professor trabalhar. Ah, tá. Quem perdeu foi o futebol. Imaginei que fosse A Inter proibido. de Milão aproveitou a janela de verão e levou o insatisfeito Figo pra lá. A chegada do Robinho, que nessa época era apenas um promissor jogador de futebol e não um criminoso, tirou espaço do Owen e ele também pulou fora. Júlio Batista e Sérgio Ramos chegaram do Sevilha e o Cicinho do São Paulo. Sem fone de ouvido, o Real começou a segunda temporada do Luxemburgo com uma sequência de derrotas. O novo time oscilava muito e ele começou a ser muito criticado com belos trocadilhos após uma derrota por 3-0 pro Lyon na Liga dos Campeões. O pessoal Poxa pegava senhora. muito no pé do tal do quadrado mágico dele. O Miguel Angelotina, técnico do Espanhol, chegou a dizer que o Lucha tinha escolhido o pior país do mundo para aplicar sua teoria, já que todo mundo na Espanha gostava de jogar com pontas. Contra o Espanhol, inclusive, teve uma polêmica. O Real pediu a anulação da partida, uma derrota por 1-0, alegando que o árbitro apitou antes da finalização do gol do Espanhol. O que parece muito ser verdade, mas não deu em nada. Caralho, realmente apitou antes, mano. Foi nesse contexto que o Real recebeu o Barcelona no Bernabéu em novembro para mais um El Clássico. Liga das Estrelas. Se existe uma receita para se consagrar como o melhor jogador Caralho, do olha os mundo, comercial, essa mano. receita é brilhar no grande clássico da Espanha, Real Madrid e Barcelona. Dia 19, ao vivo, exclusivo. Um que talvez você já tenha ouvido falar por causa de um tal de Ronaldinho Gaúcho que decidiu fazer a maior partida da sua vida. É o que ele é aplaudido pela torcida do Real. Caralho. Eu tava 2-0 já. É isso mesmo. Foi esse jogo mesmo. Depois do clássico, como se não bastasse a derrota, o Luxemburgo ainda teve que administrar outra confusão. Em entrevista ao jornalista Milton Neves, o auxiliar dele, o Paulo Campos, disse que o Guti tinha fingido uma lesão para não jogar contra o Barcelona. Os caras pipocaram, ele disse. O Luxa ficou maluco quando soube da entrevista, levou as mãos à cabeça e disse: mas como é possível? O Guti se colocou à disposição para perdoar e a situação foi contornada com panos quentes. Todo esse caldeirão de críticas culminou no fim da passagem do Luxemburgo pelo Real Madrid, que não veio com uma derrota, mas com uma substituição. Minuto 40. Bueno, pues el sustituido es Ronaldo. Yo creo que para agradecer, pues hay personas que se dan la vuelta. Nós tínhamos perdido o Beckham no primeiro tempo com 23 minutos expulso contra o Getafe. E aos 43 ou 44 do segundo tempo eu tirei o Ronaldo e fechei o time. E a torcida não gostou porque lá bota o time para trás e o nego bota aquele lencinho. E isso é uma ofensa para os Real Madrid, a torcida fazer isso aí. E o presidente me questionou, mister, por que? Lá chama de mister, por que o senhor fez isso aqui? Peraí, presidente, já tinha acabado o jogo, estou com um jogador a menos, já queria, para mim já acabou. Fura a bola e acabou o jogo. Ah, mas aqui em Madrid eu não estou acostumado com isso, presidente. A ideia não tava errada. Se já era no final do jogo, realmente. Seria foda se, tipo, se ele tivesse dado de carilha, de faz o gol com 20 minutos do primeiro tempo e já recua o time. Aí realmente é uma bosta. Mas se tava no final do jogo realmente, pô, é o que faz mais sentido, tá ligado? O que importa ali é a pontuação. Nós estamos acostumados, estou acostumado com o futebol, pô. Eu quero é ganhar o jogo. Depois é outra história, dar espetáculo, até porque eu gosto muito de espetáculo, tanto é que você me contratar no Brasil. Não, mas aqui tem que ser assim. Eu falei, presidente, mas aí eu não estou entendendo, o senhor está me questionando depois do jogo que eu ganhei e tem que ser assim, o que o senhor quer? Não, mas tem que jogar assim. Eu falei, presidente, eu não pedi o senhor para vir para cá. O senhor foi lá no Brasil e me contratou. Caralho. Se eu tiver que voltar, eu volto da mesma forma como eu vim. Pronto, voltei. Foi no Caralho, ele realmente bateu de frente com o Florentino, mano. Que loucura. A maior aventura da vida do Lucha terminou no dia 5 de dezembro de 2005, quase um ano depois da contratação. Quero agradecer ao Real Madrid a oportunidade que me brindou de treinar em Europa. Em absoluto me arrependo de haver aceitado este reto e depois de conhecer o clube, a la ficción e a cidade de Madrid, estou alegre. Estava seguro de que em julho conseguiríamos por lo menos um dos títulos a los que optávamos. E com essa confiança, trabalhamos durante os meses que hemos estado aqui. Tenho tanto carinho por este grande clube que não deixo de pensar que algum dia
podamos ver estar juntos. Hasta sempre, Alá Madrid. Caralho, Luxemburgo falando espanhol é igual eu falando inglês, mano. Que loucura. Alguns dias depois, o Luxemburgo se reapresentou no Santos, o clube que tinha deixado para assinar com o Real Madrid. Na Vila Belmiro, ele disse que não é que perdeu, é que não deixaram ele ganhar. No fim das contas, a passagem não foi nem tão terrível assim, mas ele teve muitos problemas com os jogadores e com a imprensa. Nós tínhamos nossos costumes. E alguém chegar e tentar mudar isso? Claro, nós tínhamos o costume de chegar na concentração, deixar as malas no quarto e antes do jantar tomar a nossa cervejinha e o nosso vinho. E o Vanderlei Luxemburgo, quando ele chegou, eu e o Ronaldo, chegando no professor, falamos, professor, eles têm uns costumes aqui, e o senhor vai ver, mas tenta não mudar não. Vocês já sabiam o que é que não tira o vinho da mesa e os 20 minutos da cervejinha antes do jantar, porque senão a gente vai ter problema, professor. Ele tirou a primeira cerveja e depois tirou as garrafas de vinho. Demorou 3 meses. No fim das contas, o Lucha não entendeu muito bem onde ele estava pisando. Foram 45 jogos oficiais, 28 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. Um aproveitamento bem respeitável, nenhum título. É porque você pensa que, porra, tinha os Galácticos ali, mas se você parar pra pensar que nenhum técnico tava parando no Real Madrid e que ainda assim ele teve um bom aproveitamento, fazia sentido dar mais tempo pro trabalho, realmente. Mas aí tem a parada de dar show que o Florentino queria. É verdade, mas histórias incríveis que ele pode contar sempre que for convidado para algum programa de TV. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você considere me seguir. Pô, esse eu vou adotar como meme pessoal, cara. Que bagulho bom. E que vídeo bom também, mano. Vídeo muito bom do Andrei. Isso aqui pra mim porra, é um prato cheio, tá ligado? Que nem eu falei, não é da época que eu acompanhei futebol. Nem se eu gostasse de futebol nessa época, provavelmente eu ia ter acompanhado, porque eu tinha só 5 anos, então não ia saber de nada disso. Mas, mano, é muito curioso e muito maneiro você ver esse tipo de coisa, tá ligado? Você pensar hoje em dia que, sei lá, um treinador brasileiro iria treinar o Real Madrid é um bagulho muito louco de se imaginar. Tudo bem que os treinadores brasileiros naquela época estavam mais em alta, até porque o Brasil tinha sido atual campeão do mundo com o Felipão. E o Real Madrid não estava tão em alta assim. Tanto que. Quer dizer, chegou a ganhar Champions ali no comecinho de 2000, dos primeiros anos de 2000. Mas que nem a gente viu posteriormente, ficaria alguns bons anos sem ganhar. E só volta a ganhar em 2014, que é a 10ª. Mas é muito louco você imaginar isso, tá ligado? Quando você para pra imaginar também, tipo, o próprio caso do Felipão, que treinou a seleção de Portugal, que treinou o Chelsea, só que também não foi bem no Chelsea, pelo menos até onde eu sei. São coisas muito loucas de se imaginar, tá ligado? É um bagulho que hoje em dia é quase impossível, tipo. Você pegar qualquer técnico brasileiro hoje, você não consegue imaginar ele, não é nem o Real Madrid, você não consegue imaginar ele treinando algum time grande do mundo, tá ligado? Você pega, sei lá, tipo, o Tite, o próprio Tite que treinou a seleção nos últimos anos, ele imaginava que ia ter uma oportunidade na Europa depois e não apareceu ninguém interessado, tá ligado? Até se especula agora a Arábia Saudita, mas Europa mesmo, pelo menos o primeiro escalão não teve, tá ligado? Você pega, tipo, sei lá, o Felipe Luiz, que hoje em dia é o mais promissor dos técnicos, talvez. Ainda assim é difícil você imaginar que ele vá ter uma chance desse tamanho rápido, tá ligado? Mesmo fazendo uma boa campanha na base do Flamengo e agora no profissional do Flamengo, ainda assim ele provavelmente vai ter que penar bastante pra chegar nesse ponto. Provavelmente depois do Flamengo ele vai ir pra algum time menor da Europa, de repente algum de Portugal que tenha potencial, tipo, sei lá, um Braga da vida, ou de repente algum time de segunda prateleira, sei lá, da Espanha, da própria Inglaterra, talvez. Mas sei lá, a não ser que ele seja chamado pra algum time que ele já jogou, tipo o Atlético de Madrid, sei lá. Se o Simeone resolve se aposentar, eles não conseguem nenhum nome que seja, tipo, sei lá, Simeone tem algum problema ou ele resolve se aposentar no meio da temporada. É pra eles não contratarem um cara ali no meio da temporada, sem muitas opções. Eles resolvem dar uma chance pro Felipe Luiz, tá ligado? E vendo o que dá. Mas só assim que eu imagino algum treinador brasileiro voltando a treinar um time grande da Europa, tá ligado? Se não for assim, eu acho que vai demorar um bom tempo, tá ligado? Mas enfim, vídeo muito bom.
Adorei. E se vocês tiverem outras recomendações de vídeo desse tipo, não só do Andrei, mas de outros canais que contem essas histórias do passado do futebol, podem deixar aí que eu vou me amarrar em assistir, tá ligado? Deixa seu like, se inscreve no canal se você quiser ver react de outras coisas sobre futebol, de pós-jogo sobre o Santos, de notícias sobre o Santos e coisas do tipo, fechou? Tamo junto, rapaziada. É nóis.